Fala, meus queridos amigos traders, muito boa noite para vocês aí. Vamos fazer a nossa análise, né, de mercado para amanhã, dia 2 de outubro, terça-feira aí. Bom, pessoal, eu tô aí com a análise do índice, tá? Gráfico de 5 minutos. Ontem nós tínhamos aqui nosso fundo de referência, né? E aqui o nosso topo de referência. E aí o que o mercado fez? O mercado abriu aqui rompendo o topo, né? Depois ele desceu para testar esse fundo aqui, deixou um fundo maior, subiu de novo. Depois ele deixou um topo maior, caiu. E aí ele caiu rompendo o fundo, né? Aí ele teria que voltar para testar essa região, deixando um topo menor que esse, e depois caiu de novo. Bem fácil olhar assim, né? Mas aí totalmente previsível aí do que nós marcamos no dia de ontem, tá? Inclusive, ó, nos 5 minutos, tá? Tô nos 5 minutos. Reparem aqui a presença da armadilha de fundo, ó. Olha ela aqui, ó. Beleza? Rompeu o fundo, ficou o preço não teve condições de se manter abaixo da linha de controle, né? E aí o preço ganhou a linha de controle e subiu 730 pontos aqui. Sensacional. Depois o mercado ele volta a testar de novo o que? O ponto de controle da armadilha. O ponto de controle daquele player que fez esse movimento aqui. E aí o mercado volta de novo para cima. Muito impressionante, né, gente? Aqui a gente também consegue olhar aqui, ó, no dia 28, ó, a armadilha de topo aqui, ó. O mercado veio e rompeu o topo aqui. O preço não teve condições de se manter acima do ponto de controle, né, desse player. E o mercado aqui caiu depois um absurdo de pontos aí. Vamos dar uma olhadinha aqui só para perder a curiosidade. O mercado aí caiu também quase 800 pontos aí, ó, 820 pontos. O cara que pegou esse movimento aqui, ó, teve um stopzinho aí de 145 e um gain de 820. E hoje aqui, né, a pessoa que visualizou esse movimento entrou aqui na armadilha, né? Teve um ganho aí de 710 para um stop de 260. Então são operações extremamente lucrativas, né? E que você opera aí na beira do barranco, né? Você opera aí com um stop curto, com um ganho muito grande. Então quem fica atento a essas condições consegue pegar operações muito boas, né? Por exemplo, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, ó. Aqui você tem outra armadilha, ó. Você tem mais uma armadilha de topo aqui, ó. Tá vendo? O preço rompe, não tem condições de ficar acima da linha de controle, né? Depois o preço desce de novo. Aqui você tem até uma armadilha de fundo, ó, se você for observar. Tá vendo aqui, ó? O preço abre o pregão aqui do dia 27, ó, aqui embaixo. Aí ele se mantém acima da linha da armadilha e depois ele estopa todo mundo aqui, ó. Todo mundo que estava vendido aqui, o preço estopa aqui em cima. Se você ficar observando, cara, você vai ver que eu estou num gráfico de 5 minutos, hein, gente? É um gráfico muito lento, vamos falar assim, né? E mesmo assim a gente vê várias ocorrências aí. Se você pegar o gráfico de 1 minuto, você vê isso todo dia, todo santo dia, várias vezes por dia ainda. Se você pega o gráfico aí de 15 segundos, né, Ultra Scalping, você tem isso cada 10 minutos. Então são operações aí muito lucrativas. Bom, vamos por que interessa para esse vídeo, né? Que é a análise para amanhã. Então vamos lá. O que a gente tem aí para o índice? Bom, o índice está naquele chove não molha, né? Tá no range aí, aquele range que nós já conhecemos, né?
Então, ontem eu falei também que a gente estaria aí numa região de topo de range, né? O mercado poderia dar uma caída, tá? Para amanhã eu observo que o fundo de referência é esse, tá? Esse fundo aqui. Nós temos aqui uma linha de tendência de baixa, né? Que o preço, se ele perder esse fundo, ele pode voltar aqui e testar essa linha e esses topos aqui, né? Para depois ele voltar a buscar esse fundo, essa região aqui de baixo, ó. Essa região de baixo. Tá, então ficar esperto aí nessas regiões. Aqui, ó, você observa que tem a linha de tendência de baixa, né? E aqui você tem o fundo de referência. Se o preço perder esse fundo aqui, ele pode vir aqui testar esse topo. E aí ele vai vir buscar esse fundo aqui, ó. Provavelmente, certo? A operação de compra mesmo é acima desse topo. Lembra que eu falei para vocês, ele sai no range. Mas quem gosta aí de correr um pouco de risco, você pode tentar alguma coisa aqui acima desse topo aqui. E aí você traça uma linha de tendência de alta aqui, né? E aí você espera fazer esse movimento aqui. Deixar um fundo maior do que esse. E você tenta uma comprinha rápida aí, tá? Você tem que tomar cuidado que você tem essa linha de tendência aqui e você pode ter uma resistência aí nesse ponto. O pessoal do grupo aí chamando, né? Bom, vamos dar uma olhada aí no nosso doleta. Ó, gente, gráfico de 5 minutos, tá? Reparem aqui. Aqui você tem uma mola de fundo, ó. Tá vendo? O preço não tem condições de ficar abaixo da linha, e aí ele sobe. A hora que ele sobe, ele deixa aqui uma outra armadilha de topo agora. Não tem condições de ficar abaixo da linha, e não tem condições de ficar acima da linha, e aí o preço despenca de novo. É assim que o mercado funciona, gente. O mercado funciona nesse serelemingue aí, que um quer ficar acabando com a posição do outro, ó, que você tem a mesma coisa. Se você ficar procurando esses padrões, você vai ver que acontece toda hora. Toda hora acontece. Porque, olha aqui, ó. Tá vendo? Porque é a forma que os big players se movimentam, gente. Eles querem travar a posição dos outros, entenderam? Então, eles fazem de tudo para que isso aconteça. Bom, o mercado ele abriu aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, vocês ficarem atentos, ó. Se você procurar uma mola de topo, você vai procurar uma região de topo, né, óbvio. E aí você vai procurar formações desse jeito, ó. Tá? Tem um topo aqui, aí ele rompe esse topo. Nesse topo que você rompeu, você traça uma linha. Se o preço ficar acima dessa linha, beleza, a tendência vai continuar. Agora, se o preço não ficar acima dessa linha, ele começar a ficar aqui para baixo, você pode ter certeza que esses players aqui, eles ficaram travados. Então eles vão ter que estopar tudo aqui embaixo. E é esse que acontece aquele forte movimento aqui das molas, né? No caso aqui a mola de topo e a mola de fundo é ao contrário, ela é assim. Então você traça lá a linha. Se o preço ficar aqui embaixo, beleza, a tendência vai continuar. Agora se o preço começar a ficar acima dessa linha, você tem que ficar esperto, porque essa galera aqui vai estopar e para estopar eles têm que comprar e aí o preço vai subir, tá? Então fica essa dica básica aí para vocês começarem a prestar atenção. O dólar mesmo, reversão de tendência, né? Quer dizer, continuidade mesmo de tendência abaixo desse fundo. A gente pode começar a fazer operações de venda a partir daqui, tá? Então, o que eu penso para amanhã? Eu penso o seguinte, nós temos essa linha de tendência e nós temos essa linha de tendência. Caso ele rompa esse fundo aqui, eu acredito que ele pode vir testar essa linha de tendência para cair, tá?
E se você for uma pessoa muito arriscada aí, que nem eu falo, você tem esse topo aqui, que você pode traçar uma linha aqui, né, de tendência, e aí você pode tentar arriscar uma compra, né, caso ele deixe um fundo maior do que esse daqui, para eventualmente buscar o alvo dessa linha aqui maior, tá, desses dois topos aqui, ó. Só que aqui nem eu falei para vocês, a operação curta, tá, operação de scalp. Eu vou botar aqui no minuto para mostrar uma coisa para vocês, que hoje foi o dia das armadilhas. Cadê o dia de hoje? Outubro aqui. Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, gente, repara, o mercado abriu aqui, tá? O mercado abriu aqui. Aí o preço ele desceu. E ó, alguém reconhece esse padrão aqui? Tá vendo? Ó, o preço ele começou a ficar em cima da linha, ó. Eu entraria comprado aqui, stop aqui embaixo, e aí você ia só pegando os gains aí. Depois, ó, o preço faz o quê? Faz a mesma coisa, tá vendo? Aí o preço começa a ficar abaixo da linha aqui, ó. Aí ele tenta voltar, não consegue. Aí ele rompe, né? Ele vem com força. Eu já tinha entrado vendido aqui. E aí o preço vem. Você poderia realizar aqui, né? Mais uma parte da sua operação. Aí ele volta e ele segura onde? Exatamente no ponto de controle aqui da armadilha, né? Que isso daqui é o chamado teste de demanda. O mercado quer saber se tem comprador nessa área. E aí você já vê que a resposta vem rapidinho, né? Tanto é que aqui embaixo você tem outra armadilha de novo. Essa aqui facinho de olhar, ó. O cara já compra aqui, né? E aí depois só lucro. É muito interessante você ficar observando esses padrões. Ó, você tem mais uma aqui, ó. Você rompe o topo anterior, né? E aí o preço faz o quê? Se mantém abaixo da armadilha, você vende, ó. E aí você tem de novo, ó, mais uma vez. Você tem outra armadilha aqui, ó. Aqui provavelmente pode ser uma armadilha. Então amanhã, se o mercado abrir aqui mais ou menos, pode ser que essa galera toda aqui venha estopar aqui embaixo, tá? Então pode ser o início de uma armadilha aqui. Pode ser uma configuração de armadilha. Então nós temos que prestar atenção nesse ponto de controle, tá? Porque o que isso significa? Significa o seguinte: traçado esse ponto de controle, o preço abaixo dele, esses players aqui, eles estão travados. O preço acima dele, esses players aqui estão no comando. Então a gente tem que ficar esperto. O que acontece? Quando a gente tem uma armadilha dessa aqui no fechamento do mercado, ela é feita justamente para travar essas pessoas. Então se amanhã abrir ainda com um gap de baixa, esses caras aqui estão enrolados. Então o preço ele pode ter um movimento muito forte aí na queda se isso acontecer. É bem provável que isso aconteça. Ó. Você consegue observar ela com facilidade aqui. Com muita facilidade. E você observa que a armadilha tem em todo lugar, em toda hora, né? Que nem eu estava falando agora. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou um pouco maior do que o normal, mas é para o aprendizado de vocês aí. Bom, boa noite para todos aí e um abraço para vocês. Até amanhã.